Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a retrogradação de Urano. Urano vai começar a retrogradar aí no dia 15 de agosto de 2020, às 11 horas e 26 minutos, horário de Brasília, aos 10 graus e 41 minutos, e ele só volta a ficar direto no dia 14 de janeiro de 2021, às 5 horas e 35 minutos, horário de Brasília, aos 6 graus e 43 minutos de Touro. Então, ele vai andar do grau 10 até o 6º grau aqui do signo de Touro, tá? Então, se você tiver planetas aí nos graus 10, 9, 8, 7, 6, fiquem atentos aí, porque esse Urano vai fazer conjunção ou aspectos exatos aí para esses planetas nesse posicionamento dentro do seu mapa. Mas eu tô aqui com o computador, eu estou aqui com a tela do SolarFire, estou aqui no Real Time Clock, que é um programa dentro do SolarFire que ajuda a gente a olhar como que vai ser o trânsito dos planetas. Então, eu estou gravando a tela do computador para vocês, para mostrar para vocês quais serão aí os principais eventos, as principais energias que vão acontecer até o início do ano de 2021, até o dia 14 ali. Na verdade, do dia 9 até o dia 20 de janeiro, vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ver quanta tensão vai ter no céu. O início do ano de 2021 vai ser punk, mas com uma energia de mudança real, mas já vou explicar isso para vocês, vamos por partes aqui. Primeiro é importante a gente entender que Urano, ele já está aqui há um tempo no signo de Touro, ele já retrogradou 2 vezes nessa energia taurina. A primeira vez ele voltou para o signo de Áries e depois retornou para o signo de Touro em definitivo. Ele retrogradou mais uma vez, todo ano esse planeta retrograda. E, mais uma vez, a gente está tendo aí Urano retrógrado. E quando Urano retrograda no signo de Touro, simboliza que chegou um momento de chegar nos 360 graus. Quando Urano está direto, ele vira, geralmente, os assuntos que ele toca do avesso. E esse avesso a gente pode considerar aí uns 180 graus. Quando ele retrograda, simboliza que ele está dando um looping aí de 360 graus. Ou seja, dentro do caos, ele causa mais caos ainda. E geralmente quando a gente perde completamente o entendimento ou a percepção das coisas, é quando a gente relaxa e fala: ah, dane-se. Vai lá a vida e sopra aí, porque só você mesmo para poder me guiar aqui nesse momento. E quando a gente relaxa, quando a gente olha para o caos, quando a gente olha para as coisas que estão completamente fora de ordem, quando a gente relaxa é quando a gente começa a ter respostas, é quando a gente começa a perceber as mudanças que aconteceram e o que a gente pode fazer. Urano retrogradando no signo de Touro simboliza que o que está bagunçado hoje na nossa vida ou em termos coletivo, de certa forma, vai passar por um processo de chacoalho aí, as coisas vão ser chacoalhadas mais uma vez, de uma forma inversa, e no momento que essas coisas são chacoalhadas é quando a gente vai entender. Então, assim, se não tá bom agora, se as coisas estão bagunçadas, vamos falar assim, por exemplo, no lado da economia de um país, como o Brasil, por exemplo. As coisas não estão legais, tem coisas aí acontecendo, nada bacana. Urano ficando retrógrado, ele vai pegar justamente aquilo que já não está tranquilo, que já está um caos, e ele vai causar um caos ainda maior em cima daquilo. Vai trazer total instabilidade para essa área. E no momento que essa instabilidade chega, que a gente percebe que simplesmente perdeu o controle daquilo, é quando ele retorna direto e começa a arrumar as coisas. Mas quando ele retrograda, é quando a gente tem a possibilidade de ver aonde que estão os erros, aonde que estão os problemas, o que precisa ser consertado, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser substituído, aonde a gente errou, em quais escolhas a gente errou. Então, Urano retrogradando aí em Touro simboliza que aquela área ou aquelas áreas da nossa vida que já estão bem instáveis podem ficar ainda mais. Aquelas que são sólidas e que até agora não foram mexidas, com essa retrogradação não vai ser. Coisas que já estão em andamento
né? Geralmente, quando um planeta retrograda, ele mexe nos assuntos que ele já vem trabalhando. Ele não pega assuntos novos para chacoalhar. Assuntos novos geralmente são mexidos enquanto ele está direto. Quando ele retrograda, quando ele anda para trás, é quando ele retoma um assunto que já deu um start ali no passado e ele mexe naquilo ali para ajustar aquilo que já foi mexido, que já foi visto, que já foi acionado, que já foi clicado em algum momento. Então são situações que já estão ocorrendo na nossa vida, que já estão instáveis, que a gente já tem consciência que não está bacana, são essas áreas, são esses assuntos que vão ser mexidos. E é claro, cada um tem a sua própria vida, cada um tem a sua própria história, e o signo de Touro fala sobre valores. Tem relação com tudo aquilo que a gente valoriza na vida. E valores não necessariamente estão relacionados a dinheiro, bens materiais, né? Muitas vezes, a coisa que você mais dá valor na sua vida é um relacionamento, vamos dizer. É o seu casamento, a sua esposa, o seu marido. Ou a relação com seus amigos, Urano fala muito sobre isso, né? Sua relação com as pessoas, as suas amizades, os seus ciclos, a sua rede social. De repente isso é o que você mais valoriza. A forma que você troca, que você se comunica com as pessoas. De repente o que você tem de mais valioso na sua vida é justamente essa troca que você tem, essa comunicação que você tem com seus amigos. Isso vale ouro para você, muito mais que dinheiro, muito mais que bens materiais. De repente, para você o importante são movimentos sociais de consciência do coletivo. De repente, para você, o que vale a pena é você levar a consciência, levar a palavra, levar a bandeira do, poxa, vamos cuidar do planeta, vamos parar de poluir, vamos deixar de consumir plástico, vamos trocar plástico por papel e por aí vai. Então, assim, valores é um assunto que é muito relativo na vida de cada um. Você tem aí os seus valores e aonde a gente tem uma percepção melhor de como são os nossos valores é quando a gente enxerga a nossa Vênus no nosso mapa natal, não só no signo, mas na casa em que ele se encontra. E, obviamente, tem que ver também os aspectos que essa Vênus está recebendo aí no seu mapa. Se você tem aí aspectos de quadratura, quincúncios, ou até mesmo oposições, pode ser que a questão de valores na sua vida foram meio distorcidos ao longo da sua história, né? Você tem aí resgates em relação à sua Vênus, os seus valores na sua vida. Então, já é um ponto que você tem que olhar aí para ver se pode ser ajustado de alguma forma. Mas a gente tem que levar sempre em consideração a Vênus também nos trânsitos, principalmente de Urano. A Vênus está extremamente importante por conta de Urano. Tudo que acontece com Urano em Touro atinge intimamente a Vênus, porque a Vênus é o regente de Touro. Urano está no reino da Vênus. A Vênus reina esse signo. Então, se o reino começa a ficar bambo, a Vênus fica bamba. Se Urano fortalece o reino da Vênus, a Vênus, aonde quer que ela esteja no mapa ou no céu, ela também vai se fortalecer. Se Urano traz o desejo de mudança, se está trabalhando a mudança, Vênus, em qualquer signo que esteja, também vai trabalhar a mudança junto com os assuntos do signo onde ela está. Nesse momento, ela está no signo de Câncer, tá? Então, é importante a gente ver aí que os assuntos relacionados à parte econômica, financeira, de valores da nossa vida vai ser bastante chacoalhado aí, principalmente por aqueles assuntos que já estão em andamento na nossa vida e que a gente já sentiu que não está firme, que o solo ali está meio bambo. Provavelmente na retrogradação de Urano, aquela área que já está bamba vai desmoronar no sentido de reforma, no sentido de olharmos para aquela área, para aquele setor e ver, tudo bem, aonde foi que eu errei? O que foi que eu fiz aqui que não deu certo? Urano, que rege o signo de Aquário, clama por mudança. E Urano é um planeta de mudança. Tem tudo a ver com reforma, tem tudo a ver com revoluções, com progresso, com melhorias, com avanços tecnológicos. Urano tem a ver com mudança. E o signo de Touro é o signo mais estável, mais aterrado, mais cristalizado do zodíaco. É ele quem ajuda as raízes a se aprofundarem e a se agarrarem à terra. Porque quando se agarra aqui na terra, não importa o que aconteça lá em cima, que não derruba nunca, né? Então, assim, essa terra fixa de Touro é importante justamente por ser essa fortaleza, né? Que realmente alimenta e fortalece as nossas raízes, as nossas bases,
né? E o signo de Câncer, que tem uma energia muito, eu já falei isso para vocês, inclusive na lua minguante que eu fiz para vocês, né? Eu falei que esses dois signos aqui, eles têm muita afinidade, né? Câncer e Touro. Tanto que a lua se exalta em Touro. Mas esse signo aqui, o Câncer, ele alimenta essas raízes de Touro. Que aí quando ele alimenta, Câncer vai alimentando, vai nutrindo essas raízes, elas vão se fortificando cada vez mais, a árvore vai crescendo e os frutos aparecem no topo ali em Capricórnio. E quando Urano entra aí nesse signo altamente cristalizado, fixo, forte, resistente pra caramba, esse planetinha aqui tem bastante trabalho. Porque o que acontece na nossa vida? É justamente nessa área taurina do nosso mapa que a gente está mais enraizado, que a gente está ali fincado com as nossas raízes e a gente não quer sair dali por nada. Só que tem horas que o topo da árvore ali, ou que a árvore, já não está dando mais frutos. Né, que é necessário a gente mudar, que é necessário a gente remexer essas terras e plantar novas sementes para nascer novos brotos, para poder frutificar coisas diferentes. E muitas vezes é importante a gente só mexer na terra, às vezes nem a árvore precisa sair dali, mas a gente só precisa fofar um pouco essa terra, porque ela fica tão dura às vezes que nem a água entra, nem a água consegue penetrar, vira uma pedra de terra. Vocês já viram algumas plantas que quando você coloca água, a água nem entra? Existe isso, acontece isso. Então o importante é a gente mexer, afofar um pouco essas terras. E isso, saindo dessa linguagem mais lúdica, mais simbólica, o que esse Urano está falando é que justamente nessas áreas cristalizadas da nossa vida, as energias precisam ser remexidas, precisam ser renovadas, precisam ser pelo menos ativadas de alguma forma. Movimenta isso aí, mexe nisso aí na sua vida. Se você tem uma renda fixa há 500 milhões de anos, de repente tem um chamado aí para você ver se não existe meios de você inovar nessa área. De repente, você tem essa renda fixa que você está ganhando ali do mesmo jeito. Sabe aquelas pessoas que recebem o salário no dia certinho ali, aí elas vão, pegam a bolsa, vão até o banco para sacar aquele dinheiro? Sendo que hoje em dia não é nem necessário a pessoa sair de casa. Tem gente que até hoje utiliza cheque e nem sabe direito como é que faz um TED, um DOC. Na verdade, DOC é uma coisa que já deveria ter sumido do mapa, né? Porque o TED aí é o que importa. E tem muita gente que não sabe disso, que não consegue fazer uma transferência bancária pelo celular, pelo computador. São essas mudanças, são esses avanços que muitas vezes facilita a vida da pessoa. De repente, você ainda é aquele tipo de pessoa que tem aquela loja, aquele comércio, que trabalha ali sem máquina de cartão de crédito, de cartão de débito, só no dinheirão, só ali pagando na moeda mesmo. Por mais que às vezes isso seja um meio de trambicagem aí, né, para não declarar impostos e tal, mas por mais que a pessoa possa tirar alguns ali por fora, ainda assim, será que não perde muitas vendas? Porque ainda está no velho modelo? Porque ainda está com aquela mente de 1900 e bolinha, de Capricórnio lá em cima? Então, esse Urano, ele está convidando a gente para a gente se inovar, para a gente olhar para as mudanças que estão acontecendo ao nosso redor e estarmos, pelo menos, abertos a estudar ou a entender. Enquanto Urano estiver em Touro e Nó do Norte em Gêmeos, tem muita coisa para a gente aprender aqui, muita coisa. Às vezes a gente quer pular isso aqui, a gente quer escapar isso aqui. É um tipo de aspecto que tem que a gente geralmente não olha para quem está do lado, a gente olha para quem está lá longe, né? A gente dá mais atenção para quem está ali a 120 graus de distância, quando tem ali, olha, alguém a 30 grauzinhos de distância da gente, né? Então, assim, muitas vezes a gente não quer olhar para quem está do lado da gente, mas tem muita coisa para a gente aprender. A sede de conhecimento tem que estar afinada com as mudanças e as evoluções que estão acontecendo ao nosso redor. Mas é claro que se eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de mercado, de comércio, mas isso serve, por exemplo, para um relacionamento. O seu relacionamento está igual como sempre foi. Vamos supor que você tem esse touro aí na casa 7. Ou a forma que você se relaciona com as pessoas não muda. Você está solteiro ou solteira até hoje. Você não muda a sua forma de ver, de se relacionar, você não
muda a si mesmo, a sua relação com você mesmo. É claro que esse Urano vai mexer, vai balançar essa área de relacionamentos. Talvez traga pessoas para sua vida que sejam muito complexas, muito difíceis, talvez inclusive traga bastante desafios nos relacionamentos. De repente aparece alguém de supetão aí na sua vida, revirando a sua vida do avesso. E agora esse Urano ficando retrógrado faz com que você olhe e fale: o que eu estou fazendo na minha vida que eu ainda não peguei essa pessoa e pedi ela em casamento ou ele em casamento? Entende? O que eu estou fazendo que eu estou aqui parado, estagnado, que eu estou no mesmo modelo de sempre, de antigamente? Eu sou o meu velho eu sou aquele que não muda nunca. Como assim eu preciso mudar para poder me relacionar com as pessoas? E assim vai para todas as áreas da vida. Então, o Urano vai mexer sim nas questões de valores, tá? Inclusive, gostos. Pode ser que a gente tenha aí algumas reviravoltas nos nossos sentidos. Touro tem muita relação com os nossos sentidos, ainda mais quando a Vênus está ali no signo de Câncer. Então aí, pelos próximos 20 dias, 30 dias, talvez a gente tenha até algumas mudanças nos nossos sentidos, no paladar. De repente a gente passa a ouvir as coisas de uma forma diferente, ou a gente consiga calar a nossa voz, o nosso barulho interno, e a gente consiga ouvir e interpretar o que está acontecendo dentro da gente. Talvez a gente inove, inclusive, na nossa forma de falar, de se comunicar. Podem acontecer mudanças nos sabores que a gente sente. De repente a gente pode passar a sentir prazer em outras áreas do corpo. Então, de repente, você tem aquela zona do seu corpo mais sensível. De repente o parceiro ou a parceira passa a mão, encosta ali, não tem mais a mesma sensibilidade. Aí, de repente, você tem que explorar outras áreas do seu corpo. Coisas desse tipo podem acontecer também com Urano retrógrado no signo de Touro, mostrando pra gente, ativando na gente os nossos sentidos, mostrando que a gente também muda nos nossos sentidos, na audição, na visão, no olfato, no paladar, no tato, no toque, né? Algumas coisas podem mudar. E esse Urano está simplesmente dizendo: você já explorou o seu corpo além daquilo que você já conhece? Você conhece a sua capacidade além daquilo que você já conhece? Você conhece a sua capacidade? Você já ouviu outras músicas, outros instrumentos? Você já se interessou por ouvir outros idiomas? Nó do Norte ali em Gêmeos, outros idiomas. Ouça músicas em outras línguas. Por que não? Explore além dos seus sentidos, que talvez isso seja inovador aí. Bom, mas eu vou mostrar para vocês aqui, olha, dia 15 de agosto, tá? Às 20 horas e 35 minutos, perto ali do horário que começa a retrogradar. E aí, que vai por dia, tá? Já tá ali em... Opa, tá em minuto, né? Deixa eu passar aqui para dias. Então, vamos lá. Então aqui, olha, começam a passar os dias, a gente não olha tanto a Lua, porque a Lua, obviamente, é bem rápida e eu faço aqui os trânsitos da Lua para vocês, então a gente não precisa olhar para a Lua nesse momento. Aí sim a gente precisa olhar para o Sol e para os outros planetas, né? Então Urano começou a retrogradar e aí, gente, olha, já aqui por volta de 28 de agosto de 2020, Urano e Sol começam a conversar. Urano ali em Touro e Sol em Virgem, começam a bater um papo ali em trígono. Trígono é um aspecto de via aberta, que não tem empecilho, que não tem dificuldade, né? Tudo flui livremente, mas tudo bom e tudo ruim flui livremente aqui, né? Então, dependendo da sua vibração, em qual estação você está conectado aí, se você estiver conectado em estações hardcore aí, vai vir densidade para você, livremente. Se você estiver conectado em estações mais elevadas, você vai receber isso livremente, né? E aí a gente tem esse aspecto que mais para frente vai fazer um grande triângulo aqui de terra, tá? O Sol vai se aproximar ali dos graus 15, 16, 17, vai começar a fazer esse grande triângulo, tá? Então aqui, olha, deixa eu só colocar aqui para vocês, entre os dias 6, 5, 6, 7, deixa eu ver, entre os dias 4, 5, 6, 7, 8, até ali o dia 9, 10 de setembro, a gente vai ter esse grande triângulo de terra no céu. E o que isso mostra pra gente? Que Urano, ele vai retrogradando, mexendo nessas terras taurinas, e Virgem, com o Sol ali, vai ajudar este Urano a colocar ordem na casa.
Então, se a gente quer entender o caos que está acontecendo ao nosso redor, enquanto o Sol estiver ali em Virgem, o Sol entra em Virgem, deixa eu colocar aqui para vocês, olha, o Sol entra em Virgem ali no dia 22 de agosto e vai ficar em Virgem até, aí vai ter ali entre 4, 5, 6 até 10 de setembro, vai ficar fazendo esse grande triângulo aqui, e aí depois, no dia 22 de setembro, ele entra no signo de Libra e aqui a gente tem o nosso equinócio de primavera aqui no hemisfério sul e o equinócio de outono no hemisfério norte, tá? Então, nesse período de 22 de agosto a 22 de setembro, a gente vai ter aí o Sol em Virgem que vai ajudar a gente, mas vai ser um grande desafio, porque vão acontecer aí aspectos de quadratura, vai ter um grande quadrado no céu acontecendo. Esse grande quadrado, como vocês viram aqui atrás, olha aqui como é que tá. Isso aqui é para tirar a gente da zona de conforto total. Total. Um grande quadrado no céu simboliza Bed of Roses. O que é Bed of Roses? É uma cama de rosas. Só que o que as rosas têm? Espinhos. Então, a gente vai deitar numa cama de rosas, mas, porém, todavia, existem os espinhos ali das rosas que vão incomodar a gente. Por mais que a gente queira ficar ali na paz, na tranquilidade, na harmonia, ainda assim a gente vai sentir agulhadas no nosso corpo, simplesmente falando assim, levanta e faz alguma coisa. Muda, conserta, melhora, transforma, usa o seu poder alquímico, coloca as coisas mais práticas na sua vida, use a sua lógica, use a sua razão, a sua mente analítica, a sua percepção que é extremamente minuciosa. Vamos olhar para o que precisa ser mudado e vamos mudar, porque o signo de Virgem é mutável e ele vai ajudar Urano nessa energia mutável que o próprio Urano tem. Urano é um planeta de mudança e o Sol e as lunações que a gente vai ter aqui no signo de Virgem vão ajudar nessa transformação, tá? E a gente ainda tem ali também Netuno, que vai conversar aí com esse Sol, vai fazer aí aspectos que também vai ajudar, vai auxiliar nessa mudança. Então, nesse primeiro período, a gente tem aí aspectos positivos. Depois disso, começam a acontecer aí alguns aspectos importantes com Marte, que já começou o seu movimento retrógrado e aí Urano já começa a ser cutucado aqui por Mercúrio em Escorpião. A gente já precisa se preparar aí, a gente vai continuar tendo aspectos de quadratura, de um grande quadrado no céu acontecendo, ou seja, mudanças estão sendo exigidas, Urano está remexendo mais ainda, está criando um caos ainda maior. A gente está aqui em uma energia que diz, olha para a situação e tenta ver a solução, porque a solução está aqui no meio. Em algum lugar essa solução está. Você só precisa olhar, você precisa ter forças para acreditar que as ferramentas para você passar por essa mudança estão aí, à sua disposição. Você só precisa enxergar. Você tem que garimpar, porque as coisas estão lá dentro. Retrogradação simboliza internalização também. É quando a gente olha para dentro. Às vezes as respostas estão dentro da gente, não fora da gente. Então, se você olhar dentro de você, talvez você comece a entender e a ver as ferramentas que estão à disposição aí para que você faça as mudanças que são necessárias. Mas esse grande quadrado no céu vai exigir da gente movimento, sair da inércia, sair da estagnação, sair do vitimismo, um vitimismo de Netuno que vai pegar pesado também. Ele vai começar a fazer quadratura ali para os nodos, simplesmente falando, olha, eixo nodal norte em Gêmeos, coloca a cabeça para pensar, começa a agilizar as coisas aí para se ter resultados, né? As opções estão aí, as oportunidades estão por todos os lados. Se você está aí cobrindo a sua cabeça com um pano, com medo do vendaval que está acontecendo aqui no meio, isso não vai te levar para lugar nenhum. Você só vai ficar encoberto de areia, com os olhos cheios de areia, estagnado, parado, enquanto tudo que está ao seu redor está se movimentando. E quando você despertar e acordar, você não vai ter nada do jeito que você deixou. Aí vai ser pior, porque aí você vai ter que passar por uma mudança na hora que tudo está se estabilizando e você está ali tendo que forçadamente fazer um movimento, né? Então, aproveitem os trânsitos que estão ocorrendo, as movimentações, os chamados, os desafios, as provas que a gente vai
ter que passar, aproveitem, porque tudo isso serve para um crescimento, para um aprendizado, para uma melhoria, para a gente passar de fase. Para a gente passar de uma fase para outra em um jogo, como o Super Mario Bros, por exemplo, a gente tem que enfrentar ali o crocodilozinho lá no final da historinha, né? Então, é importante a gente saber que a gente está passando por fases difíceis, a gente está começando a passar por algumas fases mais desafiadoras da vida. E a fase final vai ser ali em janeiro de 2021, já já vocês vão ver. Então, Mercúrio já começa a fazer oposição ali, mente fica super afiada, no sentido de explore bem, busque bem, vasculhe bem no seu interior, que talvez você encontre ali as ferramentas. E logo depois entra o Sol também, e vai fazer essa oposição ali para Urano, tá? Isso ali no dia 30 de outubro. Gente, olhem sempre aqui, ó, essas datas que estão aqui em cima, tá? Então, no dia 30 de outubro, a gente já tem a oposição de Sol e Urano aí. Aí, pronto. Aí é quando a gente é chamado para realmente lidar com as crises, com toda aquela crise que a gente passou de quadraturas e mais quadraturas, o grande quadrado no céu. Agora é hora de olhar para a origem de tudo isso, aonde que está se originando essas crises. O que realmente eu preciso transformar e transmutar? Porque aqui, olha, quando o Sol entra em Escorpião com Mercúrio retrogradando ali, é um momento da gente, ó, pegar e falar assim, opa, o que eu preciso rever, o que eu preciso reanalisar, o que eu preciso investigar melhor? Aonde que eu estou tapando o Sol com a peneira? Porque quando o Sol entra em Escorpião, não adianta colocar peneira, não adianta colocar nem blackout, que o Sol vai penetrar e vai iluminar as nossas áreas sombrias. Então, o Sol vai iluminar as nossas sombras e a gente vai ter que olhar para elas mais uma vez. Só que dessa vez, o Sol entrando aqui em Escorpião e fazendo oposição a Urano, a gente vai ter planetas retrógrados, a gente vai estar com Marte, que é um outro regente do signo de Escorpião, retrógrado no signo de Áries, muito forte. Esse Marte vai conversar ali novamente com Júpiter, Plutão e Saturno em Capricórnio, sendo que esses planetas também estarão aqui conversando com Mercúrio retrógrado, ou seja, sabe essa área da nossa vida que a gente finge que não quer olhar? Que a gente sabe que as coisas precisam mudar ali, ou que a gente mente para a gente mesmo, fala, não, isso aí, passar por mudança, passar por uma reforma, por uma recalchutada, não, para que eu vou mexer em time que está ganhando? Ou time que está estável? Vou deixar ele aqui, sabe? Justamente essas áreas, nesse momento, é quando essas áreas vão ser mexidas, vão ser cutucadas, vão ser inspecionadas por Saturno, Plutão e Júpiter. Ou seja, esses planetas vão entrar lá fundo nesses assuntos e vão começar a inspecionar, a dizer, opa, tá vendo aqui? Essa pessoa tentou botar esse assunto para debaixo do tapete. Agora vamos levantar esse tapete? Urano, levanta o tapete aí, sopra essa poeira para cima, joga tudo para cima. Aquilo que a gente guarda, as 7 chaves, Urano vai abrir tudo, vai escancarar tudo. Não necessariamente para o mundo, mas para você mesmo, de repente, ou para as pessoas que você convive, marido, esposa, filhos, parentes, amigos, sócios, pessoas que estão ali ao seu redor, no qual você tem uma relação mais íntima com elas. Vênus fazendo quincúncio aqui para Urano. Lembrando que Vênus é o regente de Touro. E Mercúrio também no signo de Libra. Então, assim, muitas coisas podem ser reveladas para as pessoas que a gente tem uma relação mais íntima, mais próxima, mais profunda aí. E as coisas vão se escancarar. Mas, principalmente para a gente mesmo. É aquilo. Urano vai abrir o pote ali, né, de Plutão, e vai falar que, olha, tá vendo seus segredos? Isso aqui que você não quer olhar, essa coisa que você tem medo, tudo aquilo que te traz pânico, que te paralisa, chegou a hora de amadurecer. Saturno, amadureça, olhe para isso. Veja aí direitinho a melhor forma de você se reorganizar aí. Enquanto Urano está retrógrado, enquanto Marte está retrógrado, enquanto Mercúrio está retrógrado, reavalia. Estuda aí para você entender o que está acontecendo. Logo depois, o Sol
vai conversar aí com Netuno de uma forma bem harmônica, que vai trazer uma leveza para gente. Aqui, a partir de 8 de novembro, um pouco antes, né? Deixa eu ver aqui para vocês, a partir de 2 de novembro, é quando a gente começa a ter uma leveza maior para começar a dissolver e a soltar as coisas, a trabalhar mais o sentido do perdão, da compreensão maior da nossa existência, sair um pouco do nosso umbigo, dos nossos problemas pessoais, olhar mais para a humanidade, ter um olhar mais espiritual para as coisas. Então, enquanto o Sol está ali conversando com Netuno, a gente vai ter essa compreensão mais espiritualista da vida e das situações ao nosso redor, e talvez a gente tenha mais facilidade de soltar muitas coisas. Enquanto isso, Urano está tendo um break ali, Mercúrio já está direto, vai conversar novamente com Urano, mas de uma forma mais leve. E aí o Sol passa pelo signo de Sagitário, formando aí um aspecto de quincúncio. Geralmente o aspecto de quincúncio também convida a gente a sair da zona de conforto. A energia de Sagitário mexe bastante com a energia taurina, né? Porque enquanto o touro precisa de segurança, estabilidade, a energia sagitariana é aquele aventureiro que com R$5 no bolso viaja o mundo inteiro, né? Enquanto o touro precisa de 10 mil na conta para fazer uma viagem ali para o Rio de Janeiro, São Paulo, para a cidade vizinha. Signo de Sagitário viaja o mundo inteiro com R$5 no bolso, né? Então, assim, o signo de Sagitário ajuda também esse Urano no sentido de libertação, de rever crenças, ideologias. Muita gente fala que a ideologia está em Sagitário, mas na verdade a ideologia está em Aquário. Aquário é onde existe o ideal, né? O ideal seria isso. Aqui são as leis mundanas, as leis da física e as leis de Deus, do universo e por aí vai. Aqui existe fé, só que às vezes a fé aqui se desequilibra e se transforma em fanatismo. O fanatismo está aqui, o idealismo está em Aquário, tá? Então, o Sol aqui em Sagitário vai ajudar esse Urano no sentido de liberdade. São os dois signos mais livres do zodíaco, Sagitário e Aquário, e Urano ali, né, fazendo o Sol, fazendo um quincúncio para Urano. Urano está olhando para esse Sol e falando: ai, que saudade que eu sinto dessa liberdade, Sol em Sagitário. Aproveita aí, viva a sua aventura, joga aqui algumas energias para essa energia taurina que tem medo de sair da sua zona de conforto, da sua casinha, só sai quando tem dinheiro, por isso o quincúncio. Só que o Sol vai ajudar Urano nesse sentido, tá? Mas vai incomodar essa área fixa que necessita tanto de segurança dentro do nosso mapa, que é a energia de Touro. Então, incomoda. E esses dois aqui, Urano e Sol, estão mais fortes do que a própria energia taurina. Então, a energia taurina enraizada e cristalizada dentro do nosso mapa vai ser chacoalhada, vai ser cutucada com o Sol em Sagitário. E depois que o Sol passar ali por Sagitário, a gente vai começar a ter alguns aspectos com Marte novamente. O Marte já está direto. Plutão e Marte vão conversar, sendo que a Vênus está ali no signo de Escorpião. Lembrando que a Vênus está intimamente ligada a Urano, né? Então, o que acontece com Urano reflete na Vênus, o que acontece com a Vênus reflete no Urano ali. Vênus está conversando com os planetas ali em Capricórnio, Júpiter, Saturno, que já estão se preparando ali para sair. No dia 17 de dezembro eles saem dali do signo de Capricórnio. E aqui a gente tem Marte fazendo quadratura. Então, a partir de dezembro, do dia 13 de dezembro aí, a coisa começa a ficar pesada. Pesada mesmo. Aí é quando a gente tem aquele segundo chamado de: e aí, tá pronto? Tá pronto para mudança? Está pronto para a transformação? Já chegou nesse fundo desse poço que é importante olhar? Que é importante analisar? Ou ainda não? Então, se você parou no meio do caminho, começa a andar. Marte ali, né? Já direto. Começa a olhar. Porque o que vai acontecer? Sol e Urano vão começar a conversar de forma aberta, né? Num fluxo contínuo e livre. Mas, porém, todavia, a gente está tendo aí a conjunção de Júpiter e Saturno. Essa conjunção, ela vai acontecer ali, olha, no dia 21 de dezembro de 2020, no grau 0 de Aquário. Essa conjunção vai acontecer com Marte fazendo um aspecto de quadratura exato para Plutão. Os dois regentes de Escorpião. Todos os planetas já estão direto, menos Urano.
Urano é o único que ainda está retrógrado. E Urano vai começar a conversar com o Sol ali em Capricórnio. Quando o Sol e Urano conversam em Capricórnio e a gente tem esses aspectos tensos para Marte aqui, é quando a gente chega no edifício que a gente construiu da nossa história. E quando a gente chega lá no topo desse edifício, a Vênus em Sagitário, é como se a gente olhasse do terraço do prédio. Ou então como se a gente estivesse olhando de um helicóptero para aquele edifício que está velho, que já está desgastado, que está precisando de reforma, está cheio de rachadura. É nesse momento que essa via aberta começa a chamar os arquitetos. Urano rege os arquitetos também. Então, o Sol em Capricórnio está falando, a gente precisa arrumar esse edifício aqui. Arquitetos, venham e vejam o que vocês podem fazer aqui dentro. Urano já fez o estudo. Saturno também já analisou tudo o que precisava analisar, já entrou em Aquário, ele já vai começar a reforma. Ele já vai começar a chamar a gente para essa responsabilidade da reforma. Então, nesse momento, é quando a gente precisa organizar as nossas finanças, os pedreiros vão entrar na nossa casa, vão entrar naquele edifício da nossa vida e vão começar o quebra-quebra. Vão começar a reforma. Reforma chama bagunça, barulho, estresse. Quem já passou por reforma aí dentro de casa? Vocês sabem. Basta pintar uma parede que vocês já sabem a bagunça que fica. É esse tipo de bagunça que vai começar a acontecer. O quebra-quebra vai começar a acontecer nas nossas vidas. Aquelas estruturas de Capricórnio que estão obsoletas, rachadas, que estão necessitando de reforma, vão começar a ser reformadas. Só que essa reforma vai começar a pegar fogo quando o Sol chegar ali no dia 3 de janeiro. A partir do dia 3 de janeiro, a coisa pega fogo. Começa a pegar fogo. Aí Sol se une a Plutão. Lembrando que a gente vai ter um eclipse aqui em Sagitário muito poderoso, muito poderoso aqui em Sagitário. O Sol se une a Plutão. E aqui, olha, a partir do dia 12, 13 de janeiro, que é onde vai ter a Lua Nova em Capricórnio, aos 22 graus, onde ocorreu a conjunção de Saturno e Plutão, a gente vai ter uma Lua Nova aqui acontecendo. E aí o que acontece? Sol se junta com esses aspectos aqui, olha. Marte entra em Touro, começa a fazer conjunção com Urano. Urano já começa a estacionar ali no dia 13, começa a ficar direto no dia 14, e aí, olha, chegou a hora da reforma. Todos esses aspectos aqui acontecendo de tensão vão trazer para a gente mudanças. 2021 começa com uma baita reforma nas nossas estruturas. Muita parede vai ter que ser quebrada, muitos andares vão ter que ser refeitos. O Urano está entrando com uma planta novíssima, com os arquitetos ali dizendo, olha, isso aqui que precisa ser mudado. Foi isso o que foi idealizado. Foi isso aqui que você projetou para si mesmo. Foi nessa vibração que você vibrou pelos últimos 5 meses. Você vibrou nessa frequência aqui e é isso que você está recebendo como planta. É isso que vai ser construído. Foi isso que você pensou. Foi isso que você desejou. Foi nisso que você passou a maior parte do seu tempo focado. Então, nos próximos 5 meses ou 6 meses, é importante perceber por onde anda a sua cabeça, como estão os seus pensamentos, como estão os seus sentimentos, o que você está projetando para o seu futuro, qual é a maquete que você está construindo hoje, agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo. Como você deseja construir essa maquete? Porque Urano, enquanto retrógrado, ele está desenhando a maquete, para depois pegar essa maquete e começar o quebra-quebra ali de Capricórnio e começar com Saturno e Júpiter em Capricórnio a reforma. A reforma vai ter que acontecer, a gente querendo ou não vai acontecer. É o ano da transformação, vai ser o start, vai ser o início. Os arquitetos entraram e Urano retrógrado nada mais é do que esse arquiteto junto com a sua equipe, com seus pedreiros ali para começar o quebra-quebra e começar a colocar a mão na obra. Sim. Então, até 20 de janeiro vai ser aquele chamado. A partir do dia 15, 16, 17, 18, 19 e 20 são os dias mais tensos, mais densos para toda essa transformação. Muita gente vai ser cutucado aí, mexido, e
é importante a gente se preparar, inclusive financeiramente, para as mudanças, para as reformas. E toda reforma, a gente sabe que quando começa uma reforma dentro de casa, o engenheiro de obra ali diz que vai ser um valor. Quando chega na metade da obra, o engenheiro chega e fala assim, olha, a gente vai ter que comprar mais material, porque isso aqui precisa ser visto, isso aqui precisa ser quebrado, a gente precisa mudar isso aqui na maquete, ou seja, as pequenas retrogradações que vão acontecer aqui vão trazer pequenas mudanças para esses nossos projetos, para essa nossa maquete, para essa reforma que está acontecendo. Então a gente tem que ter o quê? Uma reservinha, um dinheirinho, ou uma ideia, ou uma carta na manga na nossa área profissional, ou alguma ideia genial para o seu relacionamento. Se o seu relacionamento está passando por crise e precisa passar por reformas, caramba, pense aí em outras alternativas para de repente você manter essa relação saudável e firme. O que você pode fazer para de repente a sua relação passar por uma reforma, por uma transformação de forma saudável e amigável, tranquila? Então a gente precisa ter cartas na manga. O Urano fala isso, tenha cartas na manga. Pense na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C. Se a A não der certo, você vai para B. E é muito provável que a B também não dê certo. Tenha a C, tenha a saída C. E caso a C não sirva, nós somos seres adaptáveis, criativos pra caramba. A gente consegue encontrar soluções. A gente tem um cérebro que ajuda a gente a pensar e a analisar as possibilidades ao nosso redor. Não entre em pânico se você não tem uma carta na manga, se você não tem uma outra ideia do que fazer. Se você ficar perdido no meio de toda essa mudança, senta, respira e confia em você mesmo. Confie no que está acontecendo no seu interior. Confie na sua capacidade como ser humano, o animal mais evoluído desse planeta. Você tem uma mente, você tem um cérebro, você consegue estudar, perceber e analisar as coisas que acontecem ao seu redor. Encontre uma saída. Você é criativo. Então, nada de pânico, nada de medo, gente. Por favor, não sintam medo. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma previsão de como as ondas vão vir. As ondas vão vir altas, pesadas, fortes. Até chegar lá, vamos treinando a surfar na crista da onda, seja qual for o tamanho. Tudo é treino nessa vida. Se a gente tem noção do que está por vir, vamos nos preparar. Se você não sabe nadar, providencia uma boia salva-vidas para você, um colete salva-vidas, para que você não afunde, para que você fique ali, pelo menos, na superfície da água. Por mais que, fique ali aquela turbulência toda, mas você não afunda, mas se preparem. Isso aqui é para mostrar para vocês o que pode vir. E o importante é a gente se preparar, mas jamais sentir medo, jamais ficar em pânico ou ficar naquela vibração de autopiedade. Nossa, Deus tenha piedade de mim, como é que eu vou lidar com isso? Eu já estou sofrendo tanto. Não, gente, para. Se nós estamos aqui nesse tempo e nesse espaço, é porque a gente veio preparado para isso. A gente veio preparado para isso aqui, para a conjunção de Saturno e Plutão aqui em Capricórnio, no grau 22. A gente veio preparado para a conjunção de Júpiter e Saturno aqui a 0 grau de Aquário. E a gente está preparado para essa conjunção de Marte e Urano, conversando com os planetas ali, com Júpiter em Aquário. A gente está preparado para isso, a gente veio preparado para isso. Se nós nascemos nesse tempo, coletivamente estamos aqui, é porque a gente tem capacidade de lidar com essas crises, com essas mudanças. Crises que, se a gente resolveu nascer, vir para a Terra, em tempos de transição, nós estamos no meio de uma transição de eras, da era de peixes para a era de aquário. Se a gente veio nesse período, é porque a gente já sabia que não iria ser fácil. Vir em tempos de transição de eras é para poucos. Então, sinta-se um herói ou uma heroína, só de estar aqui nesse tempo e nesse espaço. Porque você está no mundo no momento de transição de eras. E isso é muito simbólico, isso é muito forte. A gente está ganhando, olha, um troféu joinha lá em cima. Claro que alguns são voluntários, outros vieram por obrigação, né? Mas estamos aqui. E se nós estamos é porque, caramba, a gente dá conta do recado. Então acredite em você e esteja aberto para o novo, para uma nova forma de pensar, para uma nova forma de lidar
no coletivo, para as mudanças que esse coletivo vai convidar a gente a passar, para a gente sair do nosso umbigo, sair desse egocentrismo e começar a olhar para Aquário, para o coletivo, para o nosso planeta Terra, que é a grande mãe que nos sustenta, que dá todo o recurso que a gente precisa para estar vivo aqui. Então, é importante sim a gente começar a pensar na natureza, nos recursos que a gente está extraindo. Touro é o que traz para a gente o alimento também. São os recursos que estão aqui. Então, Urano está ali e está falando, olha, o que a gente está fazendo com a Mãe Terra? O que está acontecendo com os nossos recursos? Até onde está indo a nossa ganância? Por que os recursos estão indo para tão poucos e a grande maioria está quase sem nada? Por que tanta gente tem tudo de tanta qualidade e tão poucos têm quase nada? E aí é hora de começar a equilibrar as coisas. É hora de olhar para a humanidade como uma família e não mais como reis e rainhas e mitos, deuses que merecem mais do que o resto. Isso está acabando, gente, está acabando. Então vamos despertar para isso, tá bom? E aí, gente, essa energia vai ficar aí forte, como vocês podem ver, ó. A gente já está chegando ali em fevereiro, tá vendo? E a coisa vai indo. Aí, mais para frente, eu faço o vídeo para vocês com o céu da semana ali, mostrando para vocês todos os aspectos que estão ocorrendo no céu, tá bom? Mas eu achei importante fazer esse vídeo porque realmente nós estamos passando por um momento aí. A gente tem 5 meses para a gente se preparar, para a gente entrar em contato com o nosso arquiteto interior, entender que esse arquiteto ele está montando a maquete. Tá? Os próximos 5 meses, o arquiteto ali, Urano, está montando a nossa maquete e em janeiro a obra começa. Então, o que a gente intencionar, o que a gente desejar, o que a gente projetar para esse Urano, ele vai construir ali quando Júpiter e Saturno entrarem em Aquário. E aí é aquele monte de quadratura, vocês já sabem o que acontece ali. Então, vamos nos preparar para isso. Combinado? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.